Olha, definitivamente bem longe do que eu esperava, tá? Cara, pra mim o Corinthians ia chegar grande pra esse clássico, ia morder, sufocar o São Paulo, ia calar o Mané Garrincha. Um momento os dois me diziam isso, porque um chega de uma classificação e de um momento maravilhoso, e o outro de uma eliminação numa má fase. Tinha tudo pra chegar e mandar no jogo, mas não, cara, primeiro tempo apagadíssimo, sequer um chute no gol do Rafael, aquele chove não molha perto da área, nada de sair alguma coisa, tava marcando bem, tava conseguindo anular o São Paulo, mas não conseguia ser eficiente lá na frente. E aí, cara, 45 minutos disso, até que o pênalti sai e a expulsão acontece. O jogo acabou aí. Simples assim. A gente pode e deve, inclusive, mencionar o que fez a arbitragem ontem. Deixou de analisar pelo menos uns 3 lances claros de cotovelada no rosto do São Paulo. Sequer deu um amarelo. E outra, o Calera estava em pelo menos 2 lances e já tinha um amarelo. Então, ainda que não fosse para vermelho, ele tomaria o segundo cartão e poderia equilibrar o jogo. Ou seja, a reclamação é válida nesse sentido. O Corinthians se sentiu assaltado nesse jogo. Mas, convenhamos, fiel, não foi por causa disso que a gente levou uma sacolada ontem. O time foi omisso enquanto tinha ali os seus 11 jogadores em plenas condições, não quis saber de atacar, só ficou se defendendo, ficou fazendo aquele jogo de meio campo, o Lucas deitando e rolando no jogo, e o Garro não queria aparecer em momento nenhum, senti falta dele tentar organizar o jogo, pegar a bola lá de trás, sair carregando, tabelando, ele não fez isso em momento algum, e o time claramente sentiu isso, porque não conseguia criar, não conseguia ser eficiente, não conseguia dominar o jogo, só que aí, cara, depois que veio a segunda expulsão, aí pronto, aí chutaram o balde legal. Pô, André Ramalho de sacanagem dar uma cotovelada no Luciano, né, cara? Um lance que já tava parado, era falta pra gente, e ele vai e me perde a cabeça justo com o Luciano, o cara que mais gosta de fazer cena com qualquer toque nele. Então assim, ali ele terminou de matar o jogo, só que ironicamente, esse time conseguiu de novo ser mais eficiente com 9 do que com 11. Tanto que quando sai o gol do Yuri Alberto, eu não sei vocês, mas eu acreditei muito no empate, porque eu já vi essa história antes em outro clássico há meses atrás. Tava cara disso acontecer a qualquer momento, só que aí, cara, numa displicência infeliz, e agora eu vou tocar nesse assunto, o querido Memphis, que entrou com a dura missão de fazer um milagre ali quando já estava com 1 a menos, já não estava bem, né? É um domínio aqui, um passe ali, aquilo já vai entrar na torcida, porque como pode um reforço do calibre dele errar meros fundamentos do futebol? E aí vem a cereja do bolo, que é ele entregando a bola pro São Paulo no meio campo, como se já tivesse 9 a 1, como se já tivesse largado, sai o terceiro gol e mata o jogo. Então, queridão, vamos acordar? Vamos trabalhar esse negócio que se chama futebol, porque você meio que foi contratado para isso? Você percebeu, né? A torcida apoia, idolatra, é tudo muito gostoso no começo, mas continue entrando nessa preguiça de ontem pra ver se você rapidinho não muda as coisas com a gente, tá? Eu confio no teu futebol, eu sei que você não tá 100% ainda, mas pode esperar que você vai apanhar durante uma semana porque não vai jogar contra o Flamengo, e se tua resposta não vir no sábado que vem, te prepara esses dedos no ouvido aí, filho, porque tu vai ouvir, vai ficar feio pra você, certo? Enfim, por último, não vou deixar de falar disso, Coronado entrou e de novo mudou o jogo, tá numa fase espetacular e merecendo de fato uma vaga nesse time, seja no lugar do Garro ou até junto com ele, mas de fora tá cada vez mais difícil de ficar. E no mais é isso, fiel, bola pra frente, mais um clássico perdido, continuamos na zona, aquela fase ruim, mas como um dia é da caça e outro é do caçador, no final do ano a gente mede quem vai estar mais feliz, né? Se foi quem venceu o clássico ou quem levantou um caneco, fechou? E por falar no jogo contra o Flamengo, fiel, preciso destacar isso por aqui. O Tite foi demitido hoje mais cedo, já não trabalha mais na Gávea, e tudo isso há 2 dias do primeiro jogo contra o Corinthians, tá? Imagina como isso não vai impactar lá no Maracanã, que pra nós é de longe a pior parte. Eu costumo falar que se levar qualquer empate pra Itaquera, a classificação tá bem mais do que encaminhada. E só pra ressaltar, quem vai comandar esse jogo será o Felipe Luiz, que é o treinador do Sub-20 deles. O que me faz lembrar muito, por sinal, quando um certo integrante da base assumiu poucos dias antes de um derby na casa do rival. E bem, vimos que não deu muito certo, né? Não mostraram lá uma reação pra querer ganhar o jogo. Enfim, não tô querendo comparar, muito menos dizendo que nós vamos ganhar, mas fato é que o ambiente lá no Rio de Janeiro está conturbadíssimo, é a vez deles de sentir esse momento, e se o Corinthians jogar a bola que vinha jogando, cara, principalmente fora de casa, se brincar leva até mais do que um empate pra Itaquera, e que assim seja, né? Ah, e só pra não esquecer, meus parabéns, tá, Tite, senhor Adenor. Pode anotar no seu caderno aí, ó, mais um fracasso que foi essa sua decisão. Aproveita suas férias e reflita bastante, tá? Poderia estar aqui, poderia estar vivendo algo maravilhoso, mas preferiu o dinheiro, o poder, e agora tá aí. Aproveite suas férias, fechou? A CBF, seu querido filho, né, fiel? Quem poderia imaginar que a maior entidade do futebol brasileiro não arrumaria um jeito de alterar a data do jogo de volta da Copa do Brasil só pra agradar o Flamengo, né? Não sei se vocês viram, mas eles anunciaram a troca nos jogos do Brasileiro com a Copa do Brasil, jogando a decisão pro final de semana e a partida do Brasileiro pro meio, dias depois da data FIFA. Então assim, CBF, se você puder me explicar onde está a coerência nisso, eu agradeço, porque jogar o Brasileiro desfalcado pode, mas a Copa do Brasil não? Onde que tá a coerência nisso? E o pior
de tudo, fiel, uma coisa seria os 4 clubes aceitarem essa decisão, mesmo que ela não faça sentido. Outra coisa é apenas o Flamengo e o Galo aceitarem e pronto. Só isso já bastar pra mudar. Tanto faz se o Corinthians e o Vasco não aceitaram, se a gente sequer ouviu eles, vamos mudar porque a gente pode e a gente quer, certo? E nisso, horas depois dessa notícia, o presidente Augusto Melo postou esse vídeo em repúdio à atitude da CBF, criticando principalmente o fato deles não terem sido consultados para essa mudança. Fomos surpreendidos com essa mudança de data, na qual não fomos consultados antes, porque o mando de jogo seria nosso, é nós que deveríamos tentar de alguma forma. Qual o motivo da mudança? Assim como o Corinthians vai respeitar o regulamento da CBF, gostaríamos que a CBF respeitasse o seu regulamento. Inclusive o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF, na qual, por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. E nós respeitamos o regulamento da CBF. O Corinthians é contra tudo e contra todos. E isso não acaba por aqui. E vai Corinthians! E depois do jogo contra o São Paulo, quando questionado sobre a chance do Corinthians não entrar em campo nesse dia como forma de protesto, aí o presidente deu aquele passo atrás, disse que não, que vai depender de uma ligação e não sei o que, mas é bem provável que entre em campo normalmente e cumpra essa mudança ridícula que só beneficia o filhinho dela, certo? Bom, e ainda no assunto do meio de semana, aquilo que foi prometido lá atrás deve se cumprir já amanhã, que no caso seria a compra do goleiro Hugo, exatamente no primeiro dia que está previsto no seu contrato de empréstimo, já que com o jogo contra o Flamengo caiu no dia 2, o Timão teria que agilizar o pagamento da cláusula de 800 mil euros até amanhã, e tudo isso para ter o goleiro à disposição para esses 2 jogos, sem precisar pagar aquela multa de 500 mil reais. E ontem, depois do jogo, o presidente confirmou isso, dizendo que o financeiro já está sabendo e acertando tudo para firmar o pagamento ainda amanhã. Ah, e detalhe, tá? Rolou uma certa preocupação da torcida se o Flamengo poderia aceitar o pagamento ou não, porque eles estão vendo que o Hugo tá jogando muito e que poderia, quem sabe, voltar, mas não, fiel, não existe nada disso. O Flamengo não tem mais o que aceitar, porque já concordou com os termos lá atrás, e agora só tem que se preocupar em receber o dinheiro, ou seja, sem riscos disso não acontecer. E outra coisa, até aqui foram 20 jogos com a nossa camisa, com 20 gols sofridos, uma média até que ok, mas na prática a gente tá vendo a diferença que esse cara fez, né não? Com todo respeito aí ao Donelli, mas acho que a gente nunca mais vai ver ele jogar por aqui. Bom, e você acha que as coisas estão fluindo bem, que tudo parece perfeitamente normal, até que o diretor jurídico, que não estava aqui nem há 4 meses no cargo, resolve pedir demissão. Sim, Leonardo Pantaleão, anunciado no dia 10 de junho, renunciou ao cargo nessa semana, aparentemente devido a divergências internas e problemas com a forma dele de trabalhar. Pois é, ele mesmo detalhou isso, por sinal, publicando uma nota ao presidente Augusto Melo, dizendo também que para o bem do clube é fundamental que haja alinhamento e transparência na tomada de decisão. Ou seja, eu não quero plantar crise, não quero falar coisas que eu não sei, mas já é o segundo diretor jurídico que pede renúncia ao cargo por polêmicas na gestão. E por que será que eu não estou surpreso? Será porque a gestão do Augusto realmente está fazendo coisa que não deve? Porque o Pantaleão era um cara bom, resolveu muitos problemas assim que chegou e vinha fazendo um bom trabalho. Agora, do nada, simplesmente do nada, pede renúncia e mais uma vez o Augusto vai ter que ir ao mercado para trazer outro profissional, e tudo isso em menos de 1 ano. E bom, eu não vou falar mais nada, mas como gosto de falar por aí, tem caroço nesse angu, tá? Pode ter certeza. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!